Bom, é isso. Vamos lá, terceiro vídeo da série. Vamos falar sobre agente autônomo agora, comparar um pouquinho com a diferença dele, o que que é a diferença entre o chatbot e os agentes autônomos. Vou dar alguns exemplos de alguns, só quatro opções que eu tenho ouvido mais falar aqui de agentes e alguns exemplos de tarefas e para como utilizar eles no dia a dia, entendeu? E é isso. Bom, bora lá. Não vamos perder tempo não. Bom, vamos lá. Terceiro vídeo, agente autônomo. Não coloquei a flechinha, mas eu sei que tá aqui. Então, nossa, era pra estar aqui. Vamos lá. Vamos lá, tem que começar aqui. Vamos comparar o que é um chatbot e um agente autônomo, né? Se você começou desde o primeiro vídeo, então você já entrou no ChatGPT, você está lá no Gemini, ou no Grok, ou no Claude, qualquer coisa que você está usando aí de IA para sua vida. Basicamente o fluxo é esse. Você vai lá no chatbot, você entra ele lá, você faz um prompt, ele vai passar para IA, aí acaba, aí chega no fim. Ele vai fazer a tarefa que você pediu e acabou, né? Ou seja, ele é reativo. Ele vai esperar você falar alguma coisa para ele fazer a ação que você pediu. Então é assim que o chatbot funciona, entendeu? Ele vai ficar lá, é reativo. O, o agente autônomo, por outro lado, ele funciona como? Você vai dar um objetivo, uma tarefa, é bem simplificado aqui. Ele vai passar para a IA, para o cérebro, e ele vai determinar algumas habilidades, algumas ferramentas que ele vai precisar para aquele objetivo da tarefa. Ele vai avaliar e vai fazer o loop de volta. E vai assim, ah, beleza, é isso que eu tenho que fazer. Vou lá, volto, penso mais um pouco, vejo se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que melhorar e tudo mais. Basicamente é isso aqui. Ele vai ficar nesse loop até ele atingir o objetivo ou a tarefa dele, entendeu? Então, basicamente é isso. Uma coisa de um lado que você usa para um objetivo muito simples aqui, reativo, né? Que você vem, um é ativo, outro é reativo, porque você vem e coloca, dá o objetivo que você quer naquele momento, ele vai lá e você vai ter que continuar conversando com ele. Agora esse, você pode dar várias coisas para ele e ele vai estar sempre se autoativando ali também. Talvez não seja um bom exemplo, mas imagine, por exemplo, você chega para ele e fala: todo dia, às 7 horas da manhã, eu quero um compilado, sei lá, das notícias sobre IA, ou quero um compilado das notícias do que está acontecendo na minha cidade, entendeu? Então, você até tem alguns agentes, tipo o Gemini, você até consegue fazer isso, ele até certo ponto você consegue programar isso nele, até acho que o ChatGPT também tem isso, tarefas agendadas e tudo mais. Então, isso aqui foi um exemplo bem básico, mas ele vai buscar, entendeu? Aqui, se você colocar uma tarefa agendada aqui, ele vai dentro das habilidades dele ali, do, do que o Gemini, por exemplo, pode, ele vai conseguir buscar online ou não, e vai buscar algumas coisas e algumas fontes de notícia e tudo mais, e vai dar para você. Mas ele vai dar para você dentro daquele, por exemplo, dentro da web interface dele ali que você está acostumado. Você vai ter que ir lá e ver. A grande vantagem dos agentes aqui que eu vou passar é que eles têm uma comunicação que você pode colocar, sei lá, no WhatsApp ou num. Que é verdade, eu não coloquei isso aqui, esse diagrama aqui, mas acho que vale para um outro vídeo depois, de como que eles realmente você se comunica com eles. Mas aqui, para deixar mais exemplificado, vamos para uma parte de tarefas mais práticas do dia a dia que você pode usar ele. Que é, por exemplo, aqui. Vamos lá, agentes do dia a dia. Até, até aqui, até o 3 daqui eu cheguei a usar. Eu cheguei a usar o meu para isso. Agora, esses outros 4 e 5 aqui eu acabei não fazendo. Mas, por exemplo, um concierge de viagem. Você pode pedir para ele ficar monitorando voos toda semana ou todo dia um voo lá, daí ele vai lá, quando o preço bate, a meta que você quer, ele compra sozinho, entendeu? É simples de fazer isso? Comprar sozinho? Nem tanto, entendeu? Ah, consigo fazer isso no Gemini, o ChatGPT? Consegue. Dá para você colocar uma tarefa agendada lá, monitora o câmbio para mim. Só que ele não vai comprar sozinho, né? Ainda.
talvez o plano Max, o máximo, o plano lá do Gemini, ele tem agora agentes autônomos também, mas não sei se ele consegue fazer. Agora aqui você pode, ele vai lá e compra sozinho. Oferta, sei lá, ele varre aqui o Marketplace ou a Amazon 24 horas por dia para achar um item específico barato, ou ficar monitorando peça ou alguma coisa. Eu já usei para isso daqui, ele ficava monitorando o Facebook Marketplace e Marketplace não, porque ele é mais complicado, mas ele monitorava outras redes aqui ou até algumas lojas, queria saber se estava barato o preço ou não, entendeu? Ah, mas dá para fazer isso também com de outras maneiras? Dá para fazer tudo de outras maneiras. A vantagem aqui é outra. É que é um assistente pessoal, entendeu? A vantagem aqui é que ele realmente consegue ter o controle de uma máquina para ele fazer isso para te ajudar no dia a dia ali, entendeu? Coisa que às vezes só programando você não consegue fazer. É muito mais difícil de fazer, entendeu? Aqui como assistente pessoal também, você pode criar a sua agenda com a sua esposa para achar um arco livre e reservar um restaurante. Isso aqui eu cheguei a usar, eu linkei a minha agenda nele e ele conseguiu planejar, por exemplo, todo o meu ano de férias. Então, ele viu, ele cruzou a minha agenda, a agenda da Camila, cruzou a agenda da minha empresa de feriado e ele montou assim, ó, vamos otimizar suas férias. Então, essa é a melhor otimização de férias para você. Consegue fazer isso no Gemini? Consegue, cara. Dá para fazer também no Gemini. Mas, enfim, aqui ele conseguiu, mas ele sempre tá. A grande vantagem desses agentes é que eles estão sempre eles estão melhorando, sempre aprendendo, entendeu? E a memória deles também é muito boa. Então isso daqui eu cheguei a usar já. Então ele planejou um monte de coisa. Eu já cheguei a planejar com férias com ele, algumas viagens também. Então ele ia lá, pesquisava lugares atuais, o preço de hotéis, baseado nisso daqui, né, naquilo ali. Pensando agora, acho que dá pra fazer um outro vídeo depois desse, mas explicando exatamente como que eu fiz algumas coisas que eu usei aqui, mas veja aí, se vocês querem que eu faça, eu faço. Aí aqui, por exemplo, o faxineiro de e-mail. Você pode deixar ele para, como ele roda, ele é um carinha que vai ficar rodando na sua máquina ou em algum lugar que tem acesso a algumas coisas suas. Então ele pode entrar no seu e-mail e ele vai fazer uma faxina lá para você, entendeu? Tipo, verificar. Tem gente que até usa ele para responder e-mail, cara. Então ele chegou lá, se deu umas instruções para ele, pode responder aí, como eu, para essas tais pessoas, entendeu? Então ele ia lá, ele respondia, ele via como que você costumava falar e ele falava como você, entendeu? E aqui também, mas aqui eu já não fiz por quê? Por causa de segurança, né, mano? Você vai dar acesso a uma máquina, a uma IA, um robô, para automatizar seu e-mail, cara, daí é complicado. Não é nem questão de privacidade, é uma questão do tipo, pô, ele vai responder umas coisas que não tem nada a ver, às vezes, entendeu? Um monte de coisa de segurança, cara. Um monte de história de gente que teve o e-mail inteiro deletado por besteira, então. É que robô nutricionista. Isso era uma coisa que eu tava pensando. Eu queria muito ter feito isso com o meu, eu não fiz ainda. É o quê? Eu tenho alguns lugares que eu faço compras. E basicamente eu sempre compro a mesma coisa. E em termos de itens, assim, do tipo, proteína e tal. E seria muito legal se ele já, ó, nossa dieta da semana é essa. Faça, sei lá, pesquisa aí nos mercados os melhores compras pra gente atingir isso daqui, entendeu? Então ele pode ir lá, ele vai lá, ele fuça em todos os sites de mercado, baseado no que eu quero, no que eu compro e tudo mais. Dá pra fazer também, entendeu? Ele já monta o carrinho, podia montar o carrinho, mandar pra mim, ó, tá aqui o carrinho, comprei isso aqui, vai sair tanto, é melhor por isso e isso. Então dá pra fazer. A mentalidade aqui é outra também. Lembra que a gente falou sobre mentalidade, mudança de mentalidade em algum dos outros vídeos? Aqui também é outra. Aqui é a gente. Quando você tá indo para esses caras de agentes aqui, você tem que pensar ele como um assistente pessoal mesmo. Então, então você pode dar tarefas de assistente pessoal. Vá lá, pô, monta uma viagem para mim aqui. O que eu fiz com o meu de viagem
era o seguinte, eu falava, ó, eu vou fazer essa viagem aqui, é esse dia, tal dia, já comprei a passagem, tal dia, tal dia. Preciso que você me ache, me sugira, preciso que você faça a sugestão de hotéis e coisas para fazer. Eu gosto disso, disso, disso. Veja, ela monta uns roteiros para mim aqui, porque eu vou avaliar depois. Aí ele montou, mandou um PDF para mim. Na época eu até tinha pedido, ó, manda um PDF para Camila também, daí a gente vai analisar. E ele montou. Foi legal, mais ou menos legal, assim, deu umas ideias muito boas. Mas tem que sempre estar tunando eles, assim, para deixar ele mais bonitinho, para fazer as coisas do jeito que você gosta. E, caramba. Essas são algumas ideias. No meu, eu tinha um que era o principal, que era o Marvin. Ele sabia muito sobre mim, várias coisas, assim, muito. Não nada, tipo, de segurança, assim, mas, assim, o essencial. Que um assistente pessoal tem que saber sobre você, entendeu? É pra te ajudar e te sugerir melhor coisa possível, entendeu? E eu tinha outros abaixo dele, que eram especializados, um de viagem, um de saúde, um de, um de projetos, tinha várias coisas, um de compra. Então tinha vários especializadinhos assim, abaixo dele. Então eu falava com ele e ele falava com os outros, entendeu? Ele passava as instruções, porque e eu conseguia monitorar isso. Então eu via que ele falava, ó, eu preciso que você faça isso, isso e isso, mas o Guilherme gosta disso, disso e disso. Entendeu? Então, pô, aí isso pra mim que era o legal, cara. Porque normalmente usando o Gemini ou o ChatGPT, chega um momento que a memória dele já falha, começa a falhar, entendeu? E a grande pegada desses agentes é justamente para mim é a memória deles. Eles têm um aprendizado ao longo do tempo que eles vão adquirir sobre você ou sobre a tarefa que você está pedindo, né? E que ele vai conseguir cada vez melhorar ainda mais a resposta dele, né? Ou a tarefa dele que ele tem que fazer, entendeu? Então isso para mim é o mais interessante. Mas vamos lá sobre agora alguns os exemplos, né? Por que tá dando? Tô tentando puxar aqui, não tá indo. Mas enfim, é aqui que você vem agora. Eu selecionei esses quatro. Esses são os quatro agentes ou frameworks de agentes que eu recomendo você fuçar. Recomendo é uma palavra muito forte aqui. É assim, eu não recomendo você usar eles. De verdade. A não ser que você realmente saiba o que você está fazendo. Porque há muitos casos de pessoas fazendo besteira com esses caras aqui. E pessoas que sabem o que estão fazendo. Em teoria deveriam saber, né? Pessoas técnicas da área. Pagou todo o meu e-mail, não sei o que, gastou um monte de dinheiro por causa. Depois a gente vai ver como que funciona para configurar. Enfim, um monte de besteira. Porque às vezes tem gente que instala direto no computador, aí ele tem acesso ao seu computador, cara. Ele vai mexer no seu computador inteiro. Pagou o arquivo que não deveria pagar, entrou na minha conta que não deveria ter acesso. Enfim, é complicado, cara. Mas enfim, não recomendo que você faça seu próprio risco. É, Mas vamos lá. Eu acho que, ó, esses três aqui. OpenClaw, é onde começou tudo, em teoria. Então acho que vale a pena começar por ele. É o que eu usei por 30 dias, é onde eu criei várias coisas com eles. Eu criei, sei lá, 6 agentes com ele. No momento eu não estou com nenhum agora, por uma cagada que eu fiz, que não vale comentar nesse vídeo aqui, depois vira outro vídeo. Mas, ou seja, eu não estou rodando nenhum agora. Mas, enfim, OpenClaw começa com ele. Você vai ver que ele é bem grande, bem robusto. Se você for dev, você vai chegar um momento que você vai querer entrar no código dele para entender algumas configurações, porque a documentação não é muito boa. Ah, pelo menos na época que eu estava usando. Agora eu não sei como tá, mas provavelmente não vai estar tão boa ainda. E você vai ver que ele é gigante, cara. O código não é aquelas coisas. Então, era uma zona. Mas vale a pena, é onde começou, vale a pena você passar um tempo usando ele, ver o que que você consegue fazer, o que que dá para fazer
E depois você vai lá, testa o NanoClaw. O NanoClaw é bem interessante, coloquei aqui Developer Fix, porque se você deve, você entra no código do OpenClaw, você vai ver que é gigante. E se você começa a entender um pouquinho mais, você vê que, pô, não precisaria ser tão grande. E foi o que esse cara pensou. Então ele fez uma versão muito menor do OpenClaw, mais compacta, que vai servir praticamente para a mesma coisa. Então, vale a pena também dar uma olhada nesse projeto. E eu acho que é o. Coloquei como The Future aqui mesmo, que é para provocar a galera do OpenClaw. Que esse daqui, entre esses dois, é a maior briga, é esses dois caras aqui, esse e esse, né? Eles ficam brigando, essa comunidade aqui, um falando mal do outro. Porque o Hermes, sei lá, enfim, ele é de uma outra empresa de pesquisa. E, pelo que eu vi, eu não testei ele ainda, o sistema de memória dele é muito melhor que o do OpenClaw. Isso era uma coisa que eu tinha problema com o OpenClaw, que ele não tinha às vezes que ele não guardava na memória dele o que ele tinha que guardar. E que eu achava que, pô, isso aqui era para você ter guardado, cara. Mas ele não guardava, a não ser que eu realmente falasse para ele guardar. Até onde eu sei, pelo que eu tenho visto, o Hermes aqui, Hermes, ele é, ele é mais inteligente nisso. Ele realmente aprende mais, inclusive ele começa a criar, ele parece que ele se cria mais habilidades, skills, assim, quando ele vê necessário. Então ele parece que a memória dele é melhor. Tem gente que você vai ver que vai falar que, ah, nossa, ranquei o OpenClaw, agora sou full Team Hermes. Tem gente que vai falar, mano, roda os dois. Porque agora dá pra. Roda os dois, esse aqui faz. Esse aqui é o cara que vai comandar. E esse aqui é o braço, entendeu? Eu vi um cara falando isso. Agora o meu Hermes, ele é o cérebro, porque ele aprende muito melhor. E quando ele precisa fazer alguma outra coisa, ele manda o OpenClaw fazer. Entendeu? Então dá pra fazer. Manda um conversando com o outro, cara. Quando eu tava implementando, eu implementei um principal, tudo dentro do OpenClaw. Um principal que falava com vários outros, entendeu? Dá pra fazer também, cara. E o que eu quero testar agora, quando eu for, assunto para outro vídeo, mas quando eu for implementar de novo eles, eu vou colocar os dois. Porque eu já tenho o backup do meu OpenClaw, preciso reviver ele. Daí na hora que eu subir, eu vou subir o Hermes daqui. Aí eu vou fazer uma transferência de memória entre eles e rodar eles em paralelo para ver como que é. Mesmo, em teoria, o mesmo cara rodando em paralelo. Mas é isso. Eu coloquei esse aqui, que o da NVIDIA OpenShell, porque se você está querendo implementar na sua empresa, esse aqui eu acho que é bem interessante, é um projeto da NVIDIA, que nada mais é que é um wrapper, né? É OpenShell, shell de concha, né? Do OpenClaw. Então eles criaram uma armadura para o OpenClaw para ficar mais seguro, né? Em teoria mais seguro. Você cria umas políticas dentro dele aqui que você consegue configurar para deixar ele mais seguro para nível enterprise, né? Mas é isso. Esses são os que eu recomendo você utilizar agora. Esses três aqui. Tem um monte de outro projeto que você vai ver agora. PicoClaw, sei lá, que é menor ainda que o NanoClaw. Tem um monte de coisa, cara. Você vai ver um monte de coisa e, enfim. E como que funciona isso daqui? Ah, tá, escolhi um cara aqui, como que eu faço para rodar na minha máquina? Não vai ser técnico aqui, não vou explicar, não é tutorial, você vai lá e funciona, é, e vê como que funciona. E é simples, gente. Você vai lá, você vai colocar no servidor ou numa máquina, na sua máquina local. Eu estava rodando numa máquina local dedicada. Então você vai lá, instala qualquer agente que você quiser. Ele por si só não vai funcionar. Ele precisa de uma LLM, um cérebro por trás. Lembra que a gente falou nos outros vídeos? A LLM nada mais é que um cérebro. Então, aí, isso aqui sempre muda. Vou soltar esse vídeo hoje, amanhã já mudou, cara. Está hoje, eu tô gravando dia 7. Sorte que eu não soltei esse vídeo semana passada, senão eu ia ter que voltar e atualizar ele, cara. Porque dia 4, 3 dias atrás, você conseguiria colocar o seu agente aqui na máquina e conectar ele com o Claude, que era o que todo mundo estava fazendo, que era o melhor. Só que agora você não consegue mais conectar com o Claude na sua conta Pro que você paga mensal lá. Você tem que conectar via Paper Token aqui, via API com ele agora, que é diferente.
Se você não sabe o que eu tô falando, o que que é subscription ou token, cara, nem instale isso daqui, cara. Só vai dar dor de cabeça pra você, cara. Então, hoje eu acho, agora, pelo que eu entendo, o ChatGPT Plus ainda, se você tem a assinatura ChatGPT Plus, você consegue fazer, usar o OpenClaw e tal, esses agentes na sua mensalidade. Conectada, ele vai utilizar a sua mensalidade. Se não, a outra opção é você ir direto ao Paper Token, né? Você conecta ele entra no Google lá, e vai lá, pega uma chave de API no Google AI Studios lá e conecta aqui. Aí você vai pagar a cada 1 milhão, mais ou menos, de token, você vai pagar, sei lá, $1, $2, $3 a cada 1 milhão de token. Então, isso que é o Paper Token, né? É o que o Claude quer que você faça, é o que o Google quer que você faça, é o que o ChatGPT também quer que você faça, mas eles têm outros interesses por trás. Então, normalmente é isso daqui que você vai fazer, entendeu? Eu tava usando como? Eu via Open Router aqui, eu colocava créditos no Open Router, aí eu tinha acesso a vários outros paper tokens aqui. Então eu escolhia vários modelos que eu quisesse, qualquer modelo que eu quisesse. Podia, via Open Router, podia fazer via ChatGPT, via Claude, via Qwen, via Minimax, via Kimi vários outros modelos que eu poderia utilizar, entendeu? Então, eu recomendo essa rota aqui para começar, entendeu? E, lógico, tem aqui também, se você é um pouquinho mais hardcore e tal, gosta de usar um pouco mais, tem dinheiro, é máquina local. Você instala o agente aqui, aí dentro da sua própria máquina local você tem a LLM aqui. Você instala o Lama, CPP, o Lama, enfim. Você instala os servicinhos lá que vão baixar as LLMs, vão rodar para você. Só que, cara, isso aqui é complicado. Isso aqui, rodar LLM na máquina é complicado. Tudo bem, o Google acabou de. Dia 7 aqui, o Google acabou de lançar, mano, o Gema 4, que é umas LLMs mais simplificadas, não, são menores, mais compactas e tudo mais. Mas ainda, isso daqui, cara, inferência local é muito complicado. Qualidade não é tão boa, enfim. É bom, mas não é assim. E é caro, cara. É caro. É simplesmente caro. Porque você tem que ter uma máquina muito boa. Aí, o que eu acho que é o que eu quero fazer é o seguinte: eu tenho uma máquina decente, que dá para você rodar modelos básicos para o dia a dia, e você usa um Open Router da vida, que é um modelo meio híbrido, isso daqui, para os melhores modelos, os modelos de frontier, que eles chamam, né, de fronteira, que é tipo Claude, até o Kimi, se você for codar, até os Quen maiores e tudo mais. Então isso aqui é um modelo híbrido interessante. Se você tem uma máquina. Até essa máquina aqui já é cara também, cara. Entendeu? E porque assim. É assim, é muito caro. Mas isso aqui eu nem vou entrar porque é assunto pro próximo vídeo. É do outro vídeo, que a gente vai falar sobre como rodar local e como você sabe se vai rodar local, entendeu? Isso aqui muda toda hora, cara. Toda hora eles estão lançando um novo modelo e tudo mais. Mas eu acho que esse aqui é o modelo mais interessante. Mas a gente vai entrar nele no próximo vídeo, né? Que é sobre como rodar local no seu PC. Mas é isso. Por hoje é só. Vou ficar aqui, ó. Esses são os caras para vocês fuçarem. Não recomendo, a não ser que você saiba o que vocês estão fazendo. Mas é isso. Fica aí, esse foi o vídeo de hoje. Assistam os vídeos anteriores. Isso aqui não é uma recomendação. Se você fizer besteira e perder o seu computador porque você instalou isso, a culpa não é minha, porque eu não estou recomendando, beleza? Então, mas é isso. Fica aí, fica aí a dica. Até o próximo vídeo aí, gente. Valeu. Falou.